Observe aqui comigo. Quando você pergunta, poxa, como que eu faço para calcular uma raiz quadrada não exata? O que é não exata? Na verdade, eu vou dizer o que seria exata. Exata seria quanto que vale a raiz quadrada de 36? A raiz quadrada de 36 vale 6. Raiz quadrada de 9, você sabe que vale 3. Isso é uma raiz quadrada exata. E quando nós temos uma situação de uma raiz quadrada não exata, como, por exemplo, raiz quadrada de 80, não existe. Eu sei que se fosse raiz quadrada de 81 seria igual a 9, correto? Mas e de 80, professor, vai ser um número, inclusive, se eu fosse chutar, é um número muito próximo a 9, menor que 9, porém muito próximo a ele. Uns 8,9, 97, alguma coisa assim eu chutaria. Então, olha só, nós temos que algo chamar assim, fatorar. Você pega 80 aqui e começa a fatorar, e vai dividindo pelos fatores primos. Então, eu vou começar pelo 2, porque é um número par. 80 dividido por 2 vai dar 40. 40 dividido por 2 vai dar 20. 20 dividido por 2 vai dar 10. 10 dividido por 2 vai dar 5. E 5 dividido por 5 vai ser igual a 1. Pronto. Ou seja, o que é isso? Eu pego números aos pares. Isso aqui é 2 ao quadrado. Isso aqui é 2 ao quadrado. E claro, obviamente, isso aqui é a mesma coisa que 5 elevado a 1. Então, a raiz quadrada de 80 é a mesma coisa de raiz quadrada, ó, presta atenção aqui comigo, de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5, correto? Pelas propriedades das raízes, então isso é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5. Inclusive, se você quiser colocar aqui, isso é uma raiz quadrada de 4, isso é uma raiz quadrada de 4, pois 2 ao quadrado é igual a 4. E agora fica fácil para todo mundo resolver. Porque quanto que é a raiz quadrada de 4? Vai ser igual a 2, mas nesse caso assim, tinha 2 ao quadrado, não é? Se é uma raiz quadrada, então eu posso cortar esse quadrado com esse quadrado. Então, sobrou o quê? Somente 2 aqui. Raiz quadrada de 4, somente 2, vezes raiz quadrada de 5. 2 vezes 2, 4. Então, a nossa resposta aqui seria 4 raiz de 5. Pronto, está respondido. Quanto que seria a raiz quadrada de 80? Conforme vocês estão vendo aqui, 4 raiz de 5. Então, agora bora lá fazer mais exemplos, né? Aqui para vocês fixarem bem aqui esse nosso assunto, tá? Pronto, vamos lá. Vou colocar agora aqui para vocês. Estou fazendo tudo na minha cabeça agora. Tudo na minha cabeça. Raiz quadrada de 120. Pronto. Quanto que é? Aí vem uma situação na prova, raiz quadrada de 120. Você vem, pronto, eu vou fatorar 120. Eu não sei quanto que é exatamente a raiz quadrada de 120. Eu sei que a raiz quadrada de 121, por coincidência, né? Tipo, sendo um número muito próximo, vai ser igual a 11. Então, esse número aqui é 10,9 alguma coisa. Então, seria um número muito próximo mesmo ao número 11. Então, mas vamos fatorar. O que eu quero que você aprenda agora é justamente fatorar. 120 dividido por 2 dá 60. 60 dividido por 2 vai ser igual a 30. Dividido por 2 vai ser igual a 15. Opa, não dá mais para dividir por 2. Eu vou dividir por 3. É o próximo número primo. Então, 15 dividido por 3 vai ser igual a 5. E por 5, que é o próximo número primo, vai ser igual a 1. Então, o que nós temos aqui? O que é a raiz quadrada de 120? Eu pego aos pares os números repetidos, tá? Então, eu pego assim. Isso é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 vezes 5. Esse 2 vezes 3 vezes 5, eles estão isoladinhos, né? Não tem um par para eles fazerem. Para fazer um par, tem que ter um número repetido, tá? Professor, por que você não colocou aqui 2 à terceira? Se eu coloco 2 à terceira, vai, digamos assim, esbagaçar minha questão. Então, esse não é o propósito. Então, isso é a mesma coisa de 2 ao quadrado vezes... Olha só o que eu vou fazer aqui. 2 vezes 5, 10 vezes 3, 30. Pronto. 2 ao quadrado vezes 30. Então, eu corto esse quadrado com o quadrado da raiz e vai ficar 2 raiz de 30. Professor, essa é a melhor resposta? Sim, essa é a nossa melhor resposta que a gente poderia dar numa situação dessa. Agora, olha só como eu vou querer complicar para vocês. Como eu vou querer complicar? Até vou apagar aqui. Se fosse uma raiz cúbica, olha só a diferença, gente. Antes eu estava perguntando quanto que vale a raiz quadrada de 120. Agora eu estou perguntando quanto que é a raiz cúbica. Agora sim,
ao invés de ser 2 ao quadrado, quando é cúbico, eu tenho que pegar de 3 em 3. Olha só que legal isso. De 3 em 3. Então, esse 2 sai daqui, e aqui, ao invés de ser 2, aqui viram 3. Então, isso é 2, a terceira, vezes 3, vezes 5. Pronto, agora, então, isso é uma raiz cúbica de 2 ao cubo. Olha só, uma linguagem bonita aí, ó, para vocês. Vezes raiz cúbica de 15. Então, não se esqueça, agora estamos tratando de uma raiz cúbica. Então, quanto que é aqui raiz cúbica de 2 à terceira? Vai ser igual a 2. 2 raiz cúbica de 15. É somente isso. Não altera mais nada em relação aos procedimentos que nós estamos fazendo. Mais um exemplo. Eu vou colocar um exemplo também agora, mais um exemplo aqui para vocês, que trabalhe com uma raiz quadrada e depois, posteriormente, que a gente venha trabalhar com uma raiz cúbica. Então, bora lá. Pronto, apaguei aqui. Deixa eu ver um número aqui, né? Deixa eu ver se 150 vai. 150, 200. Acho que 200 vai. Raiz quadrada de 200. É exata? Não, não é exata uma raiz quadrada de 200. Tanto é, olha só, para quem já está pegando o macete, sabe minha dica para você? O que é 200? Qual a melhor forma, sem precisar você fatorar? Pô, professor, eu sei que 200 é a mesma coisa de 2 vezes 100. Por que eu já estou pegando 2 vezes 100? Porque quanto você poderia fazer? Isso é 2, no caso, raiz quadrada de 2, vezes 100, que é a mesma coisa de raiz quadrada de 2, vezes raiz quadrada de 100. Quanto que vale a raiz quadrada de 100? 10. Então, 200 é a mesma coisa de 10 raiz de 2. Então, essa é a minha dica para você também, tá? Mas fazendo por fatoração, professor, eu quero aprender fatoração, que eu estou no início. Tá bom, então vamos fazer por fatoração. Então, 200 fatorando por 2 vai dar 100, por 2 vai dar 50, por 2 vai dar 25. Tá ficando torto. Por 5, rapidinho. 200 por 2 vai dar 100, por 2 vai dar 50, por 2 vai dar 25. Isso, tá certo. Então, por 5 vai dar 5, por 5 vai dar 1. Então, eu falei o quê? Como uma raiz é quadrada, tá, gente? Por favor. Então, você sempre pega de 2 em 2. Então, isso é a mesma coisa de uma raiz quadrada. Nesse caso, eu estou colocando quadrado, mas não há necessidade. Apenas para vocês visualizarem que eu estou trabalhando com a raiz quadrada. De 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 5 ao quadrado. Ou seja, nós temos aqui uma raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 2, esse não vai sair da raiz, vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Esse eu vou apagar porque não precisa. Então, eu posso cortar esse 2 com esse 2 e esse 2 com esse 2. Então, vai ficar 2 vezes raiz de 2, pois esse raiz de 2 não saiu do parênteses, vezes 5. Quanto que é? O que está fora da raiz, eu posso multiplicar, tá? Então, 2 vezes 5 vai ser 10. 10 vezes raiz de 2. Essa é a nossa resposta. Pronto. Aí está aqui respondido bonitinho aí para vocês. Agora, eu não quero mais saber disso. Olha só o que eu quero saber aqui para a gente finalizar a nossa pequena dica que eu estou dando aqui para vocês. Agora, eu quero saber quanto que vale a raiz cúbica. Puxa, professor. Você agora quer me ler tudo, pronto, quero mesmo, é isso mesmo. Então, a fatoração, perceba que a fatoração é a mesma, eu não estou alterando a fatoração. Só que, como eu quero raiz cúbica, eu tenho que pegar de 3 em 3. Então, perceba que o 2 eu peguei, então ficou aqui 2 à terceira, ok. Vezes 5 ao quadrado, quase. Se tivesse mais um 5 aqui, seria até uma raiz cúbica exata, mas nesse caso não teve. Então, isso é a mesma coisa de uma raiz cúbica. E quando o quadrado não precisava colocar o 2 aqui, o cúbico é necessário você colocar esse 2. Então, vezes 2 ao cubo, vezes uma raiz cúbica de... Eu vou colocar direto 25, como ele não vai sair mesmo da raiz, né? Então, eu posso cortar esse cubo com esse cubo. Então, isso é a mesma coisa de 2 vezes raiz cúbica de 25. Então, raiz cúbica de 200 é a mesma coisa de 2 raiz cúbica de 25. Massa, muito legal, né? Pronto, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de deixar o like de vocês e principalmente compartilhar esse vídeo para que mais alunos venham estar alcançando esse conhecimento e me ajudando também no desenvolvimento do meu canal. Valeu, galera, abraços e até mais.